Então, cara, eu pesquisei da onde surgiu o home office, porque eu fiquei curioso, sou curioso, fui pesquisar. Quando eu faço um trabalho, geralmente eu pesquiso. Aí eu falei, vou pesquisar sobre o home office. Eu nunca tinha pesquisado a fundo, né? E é legal você saber umas coisas aleatórias assim pra contar na roda de amigos, sabe como que surgiu o home office. E foi o seguinte, o negócio surgiu em 1857. Essa parada é muito antiga. Eu fiquei de cara quando vi essa data e falei, não é possível, o cara errou. Mas não, tá lá, 1857. Por quê? Os trabalhos que eram feitos por via de telégrafo, eu nem sabia o que era um telégrafo. Esse tipo de trabalho foi a primeira comunicação assim por longa distância, né? Sem ser carta, né? Já depois da carta. Que era um tipo de comunicação por código. O criador do telégrafo elétrico, o mais eficiente, né, do que aquele outro que foi criado primeiramente, foi nada mais nada menos que Samuel Morse em 1835. Coisas aleatórias aí, ó, pra você. O home office surgiu a partir do equipamento que chama telégrafo, que foi criado pelo Samuel Morse, que criou junto o código Morse. Então as pessoas se comunicavam por código Morse através desse telégrafo. Eu vou mostrar a foto de um telégrafo aqui. Aqui, ó. Você mexia aqui, fazia um sinal elétrico e o cabo mandava lá pro outro do seu chefe lá e você trabalhava dessa maneira. Imagina o trampo para passar uma mensagem tocando esse negócio aqui, ó. O código Morse é toque, né? E eu até vi aqui uma... Ó, imagina, você fazer isso aqui no telégrafo, parça. E foi assim que surgiu o trabalho home office. Mas, nem tinha internet ainda, já tinha home office, exatamente. Só que, foi só ganhando mais força, né? Com a vinda da internet, o negócio voou, o home office tá cada vez mais comum. Hoje é muito comum você ter esse tipo de trabalho. É um trabalho que eu nunca pensei que eu teria tão rapidamente, assim, né? E aí, o telégrafo surgiu antes do telefone, né? Chegou com uma melhoria das cartas e foi só o começo de um avanço que, em 200 anos é o que a gente tem, né? Menos de 200 anos, a gente tem internet de forma muito rápida. Eu tô aqui fazendo live pra vocês, me comunicando com vocês aqui da minha casa, trabalhando também. É muita coisa. E aí, ao longo do tempo, certo? E lá em 1970, com a crise do petróleo em várias partes do mundo, que foi ficar mais famoso o home office, porque as empresas perceberam que estavam gastando muito e uma solução para cortar o gasto foi iniciar o trabalho home office. E digamos que hoje, com a gasolina 7 conto litro, a gente também tá meio que numa crise de petróleo, né? Porque, isso tá prejudicando muita gente também. Então, seria mais interessante mesmo por conta de cortar gastos, trabalhar em casa, né? É tão bom pensar que, eu não tenho que pegar o carro todo dia, que ia ser um gasto do caramba, e trabalhar em casa tranquilamente aqui, ó. A gasolina pode estar o preço que for. Não vai me afetar tanto, porque eu trabalho em casa, certo? E ele foi ficar mais popular, né, na década de 90 ali, quando começou a ficar mais o uso de internet, computador, aí foi ficando mais popular e aí foi crescendo cada vez mais. Agora eu vou falar minha relação com o home office, porque eu trabalho em casa já há algum tempo. Muito antes da edição de vídeo eu já sonhava com isso. Eu já sonhava em trabalhar com home office. Então, eu fiz o técnico em mecatrônica no Senai. Quando eu saí da escola, eu consegui um trabalho como desenhista mecânico. Fazer desenho de peças de máquina, né? Peças e máquinas. Sinceramente, eu gostava de fazer isso. Eu gostava. O que eu não gostava era o formato de trabalho, porque era CLTzão. Mesmo que eu não tinha a carteira assinada, era seguindo os padrões CLT. Cumprindo uma série de regras que eu não queria. Cumprindo horário que eu não me encaixei muito bem. Fazendo diversas atividades a mais do que desenho técnico, porque era uma empresa pequena, então eu tinha que fazer de tudo um pouco. Eu fui eletricista, eu fui programador, eu fui motorista, eu fui lixador, eu fui montador de máquina, eu fui limpador de máquina. Tudo que tinha pra fazer na máquina eu tava lá, e buscar peças também. Pra fazer meu trabalho como desenhista, de vez em quando eu baixava algumas peças prontas, tipo parafuso, vai usar um mancal ali, vai usar uma porca, aí tem como a gente baixar de alguns sites, que os caras desenham ali na casa dele, sobe lá pra plataforma e alguém baixa lá, alguém que trabalha, né? Como eu trabalhava, vai lá e baixa pronto já o parafuso para não ter que desenhar um parafuso. Imagina, você tem que desenhar a peça inteira, não tem que desenhar um parafuso, então a gente busca nessas bibliotecas de desenhos. E nisso, eu descobri que eu poderia trabalhar de casa, né? Porque as pessoas que estavam fazendo aqueles desenhos que eu tava baixando, estavam trabalhando de casa, vendendo os seus desenhos. Eu falei, caraca, os caras tá em casa vendendo os trabalhos dele, eu tô aqui me ferrando, tendo que ficar aqui das 8 às 6, todo santo dia, depois ir pra faculdade na correria. Aí eu fiquei, e detalhe, ganhando em dólar também. Ganhando em dólar sem sair de casa. Eu falei, caramba. Aí aquilo atiçou a minha vontade e tal, mas eu não tive o direcionamento certo. Eu nem fui muito atrás também, porque muito por falta de tempo. Eu trampava e ia fazer faculdade, então era bem corrido. Longo tempo depois, isso foi em 2018. Eu saí lá daquele trabalho em 2019 e tal. Fui fazer curso de barbeiro, me tornei barbeiro e tal. E só na pandemia mesmo, né? Eu fiquei sem trabalho, porque as barbeiras fecharam, a que eu trabalhava também, né? Ficou um tempo
tempo fechado lá e não tinha bastante cliente. Então eu acabei ficando sem trabalho. E aí com 4 meses de pandemia eu percebi que poderia ganhar dinheiro trabalhando em casa, usando uma habilidade que eu tinha desde a época de escola, que era edição de vídeo. Conta aí pra mim, se você, antes de me conhecer, já sabia que dava pra trabalhar com edição de vídeo em casa, antes de eu falar essa informação. Mas comenta aí, se você sabia, como que você descobriu. E aí, editor monstro, pô, se você tá até aqui e ainda não deu like, tá moscando, pai. Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e deixa seu melhor comentário aí. Vamos interagir, vamos trocar uma ideia. E é isso, é só o começo, tamo junto.